Parênteses dos muitos que eu vou ter que abrir para a sua melhor compreensão. Que parênteses é esse? Você está aí me ouvindo? E eu queria dizer que na sua casa esse mesmo fenômeno não acontece. Porque em todo lugar, em todo coletivo humano, preste atenção, em todo coletivo humano, e o coletivo humano mais essencial, mais primordial é a família. São as figuras parentais, é pai, mãe, avô, avó, é a figura da família extensiva, tios, tias, irmãos e primos. Pai, mãe, irmãos fazem parte dessa família nuclear e tem a família extensiva, dessa parentela mais ampla. E depois a gente tem os círculos concêntricos de natureza cultural, à volta da família, à volta da parentela, vem o elemento de natureza religiosa, frequentemente, seja de que origem religiosa venha a ser esse fenômeno, mas em geral é a família, a parentela, a religião, a cultura folclórica circundante, nas narrativas que viajam de maneira oral, contada e cantadas em músicas, em danças, em expressões as mais diversas, em textos, em poemas, em narrativas, em mitos, em lendas. Tudo isso é o que carrega a memória da angústia humana, das crenças humanas, das aflições humanas, de qualquer que seja a natureza construtiva ou destrutiva da arquitetura histórica de um povo e também de um indivíduo. E também da sua vida. Por isso é que eu pedi o parêntese para dentro da sua casa. Porque em toda família, tem sempre aquela pessoa que a gente chama de ovelha negra da família. A ovelha negra da minha família. Quem é a ovelha negra da família? Eu pergunto a você, quem é a ovelha negra da sua família? Praticamente, em toda a família nuclear, tem uma ovelha negra. Às vezes até o pai, que já é a ovelha negra da família dos pais dele. E casou, maltrata a mulher, tem filhos que querem se diferenciar dele, do pai, e dizem, não, lá em casa, por incrível que pareça, a ovelha negra é o papai. Porque ele já é o representante de um outro grupo em relação ao qual ele se tornou a grande dissidência de natureza cultural, psicológica, espiritual, familiar e parental. Na maioria das vezes, essa designação recai sobre um filho da família. Especialmente famílias com mais de 3, 4, 5 filhos. É quase impossível você ter uma família de 4, 5, 6 filhos que alguém não seja designado como ovelha negra lá de casa. Me diga se é ou não é assim na sua casa e na sua família. Me diga se você não se identifica com essa conversa. Ou se você próprio, você própria já não foi assim chamado ou designado. Ou se você mesma, ou você mesmo, já não designou assim um irmão mais velho, mais novo, uma irmã. É a menina que nasce de uma família cheia de pudicícia, de pudores, de morais. Aquela família TFP, tradição, família e propriedade, como a gente viu nessa proposta de reavivamento da família e dos homens de bem. Que nada mais é do que uma ideologia que não fala nada nem de família, nem de bem, nem de nada. Frequentemente são as piores pessoas do mundo, são as que se auto-intitulam de homens de bem, dessa TFP de tradição, família e propriedade. Olha, eu estou velho e além da minha vida ser observadora disso tudo, eu sou um ente da história, de ler isso na história inteira e saber que é uma repetição do mesmo. Vocês ainda vão ter que apanhar muito para aprender, porque o que eu estou dizendo é o óbvio aqui. Pois bem, em toda casa existe isso. E eu estava falando, às vezes é uma menina de uma família crente, ou religiosa, ou moralista, ou cheia de pudores e de pruridos, os mais variados. A mãe
se veste à moda vitoriana, antiga, se cobre toda. O pai é todo exigente, tenta criar os filhos com protocolos terríveis. A maioria dos filhos se submete com muito medo, muita raiva, mas em silêncio raivoso, frustrado. Você sabe do que eu estou falando. E existe aquela figura que não aguenta, que não suporta. Quando é o caso de ser uma menina, a mãe dela que se orgulha de dizer que casou virgem, que só teve um homem na vida, ela já está dando para todo mundo desde 13, 14, 15 anos de idade. Ela adora escandalizar os irmãos, transar com os amigos deles, deixar os pais com o cabelo em pé. E quando os pais são religiosos contemporâneos, já até associam a filha a algum espírito maligno. Deve ser a pombagira que tomou conta da minha filha para ela ser assim. Essa prostituta de uma família que quer ser tão religiosa, tão de bem. Mas podem ser rapazes que se tornam violentos, que se tornam agressivos, que se tornam briguentos, que se tornam gangsters relacionais, que agridem pai, mãe, que se tornam inafetivos, brutais, implacáveis, agressivos, perigosos, que deixam os pais em estado de temor. E tanto mais quanto vão ficando velhos, corre até o risco de serem espancados por esses filhos. São as ovelhas negras, são os gadarenos, são os gerazenos dessas famílias, dessas casas. Ou qualquer outro tipo de anomalia, de superlativo monstruoso, que você possa se lembrar de maneira relacionada ao que aconteceu e eclodiu no seio da sua família, no ninho daquilo que você chama de minha família. De onde surgiram pessoas impensáveis. Quem são essas pessoas? Olhe, em 90 e tantos % das vezes, sem medo nenhum de errar, eu digo a você, são os que não suportaram e romperam a bolha das repressões. E são os que tiveram a coragem de gritar a loucura em nome de toda a pseudo-sanidade que ficou silenciada. Frequentemente a ovelha negra é aquele que tem a coragem de romper a bolha através da loucura que traz a declaração, a explicitação de tudo aquilo que coletivamente a grande maioria sente, experimenta, sofre e não tem coragem de declarar e de pronunciar, e engole e introjeta. Mas tem sempre alguém que manifesta o inconsciente coletivo parental, o inconsciente coletivo familiar, o inconsciente coletivo social, o inconsciente coletivo religioso, o inconsciente coletivo cultural. Tem sempre alguém, tem sempre alguns ou tem sempre muitos em cada lugar e em cada dado contexto social, evoluindo nós da figura parental, materno, paterna, para todos os outros âmbitos e círculos concêntricos de importância e de influência exercida sobre as nossas existências. E quando acontece de o alinhamento entre a opressão familiar ser algo que vai se atrelando às outras formas de poder sobre a vida da gente, até mesmo ao poder político maior, ou a dominação de que natureza social ela seja, quando há um alinhamento, então eclodem esses milhares de seres de desespero, de suicida, de gente que se fere, que se machuca, que se droga, que se perturba, que não dorme, que anda por aí insone, angustiadamente, de maneira infeliz, gritando, chamando atenção, querendo ver se é enxergada, se alguém ouve, se alguém percebe. Se alguém discute aquilo que até então foi indiscutível e intratável. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, existem muitas pessoas que estão completamente identificadas com o que eu estou dizendo.
E todos os que me ouvirem falar sobre isso ficarão completamente identificados ou identificarão imediatamente pessoas em relação ao que eu estou dizendo. De como esses indivíduos que dizem o impensável, que confessam o inconfessável, que se tornam aquilo que todos têm vergonha de manifestar, mas que não conseguem negar que também habita o coração deles, trazem de revelação para a vida de todos nós. Como na narrativa de hoje, eu estou fazendo, em nome de Jesus, esse homem trazer revelação sobre a sua família, seu pai, sua mãe, seus avós, seus irmãos, sua parentela, seu TFP, tradição, família e propriedade, os orgulhos cultuados no seu ambiente de existência cultural, mas que escondem e tapeiam com os tapumes mais variados as frustrações, os medos, as coisas que vocês engoliram durante anos e anos e anos sem poder falar, e que chega uma hora em que o inconsciente não suporta mais e extravasa. Isso sai, isso brota. É como o petróleo quando chega à superfície e brota do chão da terra. É como um vulcão que quando o processo todo de magmas e de calores chega aos seus níveis máximos e a crosta já não é grossa o suficiente para conter, isso irrompe e se derrama catastroficamente ante os nossos olhos. É o mesmo fenômeno na psique humana, na alma humana, no espírito humano, no ser humano. E não tem lei, não tem ordem pública, não tem pudicícia familiar, não tem nenhuma determinação de medo imposto pelas figuras parentais ou religiosas ou de qualquer outra natureza dominadora que consigam controlar isso para sempre. Tanto nos indivíduos como nas coletividades. E eu vou falar sobre isso na semana que vem, de terça-feira em diante, sobre isso e muitas outras coisas, para a compreensão de todo aquele que quiser ter um bom entendimento. Aqui no YouTube, isso está tudo gravado para você. Eu já falei o bastante como introdução no dia de hoje. E agora foi o TikTok que foi. Eu já falei bastante como introdução no dia de hoje e vou ficar só com você aqui no YouTube. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra de introdução ao que Jesus fez por esses dois homens e fez nessa cidade e fez na mente dos discípulos que chegaram até lá com ele, como compreensão e entendimento, e faz para nós como discernimento e traz a nós como luz hoje. Eu quero pedir que essa luz se esparja, se derrame, se manifeste e pervada a mente, o coração, o entendimento, a compreensão, a inteligência, a percepção, a intuição de todo aquele que queira de fato compreender a verdade de Deus no Evangelho. É o que eu imploro que tu faças e que o nosso coração esteja aberto para acolher. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém e amém.